O capítulo 4 do livro de Atos mostra qual era a condição da igreja cristã nascente, da igreja cristã primitiva, a igreja dos primeiros anos. Como é que se comportava a igreja? Vimos nesse mesmo capítulo a atuação concreta do Espírito Santo, animando os irmãos, motivando os irmãos, fazendo com que eles se tornassem uma comunidade, convertendo uma conversão genuína. O capítulo mostra que a igreja era uma igreja entusiasmada. Eu gosto muito dessa palavra, entusiasmo. É ter um Deus no interior, estar possuído por Deus. E essa era a igreja. Era uma comunidade de irmãos cristãos. Veja o livro de Atos, capítulo 4, versos 31 e 32. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Veja, irmãos, que maravilha, esse sentimento de posse, esse sentimento de avareza tinha sido totalmente destacado desses primeiros irmãos. Não fazia mais parte, portanto, eles podiam compartilhar todas as suas posses. Versos 34 e 35. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Uma situação de absoluta comunidade. Tudo que eles tinham era em comum. Nesse sentido, irmãos, nesse contexto, aparece um casal, Ananias e Safira, capítulo 5 do livro de Atos. Eles foram contagiados por esse movimento, eles também se entusiasmaram. Eles queriam participar dessa igreja, e participavam dessa igreja, e agora decidiram doar a importância da venda de uma propriedade para a igreja. Estavam felizes em fazer isso. Venderam a propriedade e iam dar o dinheiro aos apóstolos para financiar a igreja nascente. Porém, irmãos, após venderem a propriedade, a cobiça atuou. Quando eles viram o dinheiro auferido por conta da venda da propriedade, eles pensaram, mas é muito. Não precisa dar tanto. Não preciso dar tanto, posso dar um pouco mais. Eles não vão saber. Eles retiveram, então, parte do valor. E quando foram questionados por Pedro, Ananias disse que tinha dado tudo. Veja só o texto da nossa lição ainda. No início parecia que eram sinceros em seu desejo de doar para a obra. No entanto, depois o casal ofendeu o Espírito Santo ao ceder ao sentimento da cobiça. Começaram a lamentar o fato de terem feito aquela promessa e logo perderam a suave influência da bênção que lhes havia aquecido o coração com o desejo de fazer grandes coisas em benefício da causa. Em outras palavras, embora tivessem iniciado com as melhores das intenções, a cobiça fez com que aparentassem e fugissem ser o que não era, e fingissem ser o que não era. Veja, eles tinham boas intenções, vamos doar. Devem ter conversado, vamos doar para a igreja está precisando, a igreja vai aplicar bem. Mas agora, irmãos, depois que a cobiça atuou, e eles permitiram que a cobiça continuasse atuando, eles mentiram para o Espírito Santo. Na verdade, eles estavam mentindo para Pedro, mas estavam pecando contra Deus. Atos 5:3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentistes ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade?
E o verso 5 diz assim: mentiste para Deus. A ganância fez com que eles mentissem para Deus. A vontade de reter um pouco mais, um pouco do dinheiro, doar menos do que eles haviam se comprometido, fez com que eles mentissem para Deus. A Bíblia apresenta aí, irmãos, uma punição severa. Ananias morreu imediatamente quando confrontado com o apóstolo. Quem sabe um ataque do coração, um ataque cardíaco, e o matou. A morte imediata por ter mentido ao Espírito Santo. Até onde a cobiça pode nos levar? Até onde nós vamos mentir a Deus por causa da nossa cobiça? Ananias teve morte imediata, Safira também, alguns momentos depois. E nós, irmãos, hoje parece que o Senhor não tem essa atitude de punir imediatamente aqueles que mentem contra o Espírito Santo. Mas nós sabemos, irmãos, vai haver uma punição eterna. Todos nós vamos ser julgados. Vamos ser julgados segundo as nossas obras. Somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, mas vamos ser julgados. As nossas obras vão mostrar se nós realmente vivemos justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, cuidado, irmãos. Cuidado com a cobiça, aquele pecado que está lá no meio do nosso cérebro, no nosso pensamento, que nós não manifestamos, que os outros não percebem, mas cuidado, ele pode nos afastar de Deus. Ele pode fazer com que nós mintamos para Deus, mintamos para o Espírito Santo. Que essa não seja a nossa experiência, mas pelo contrário, que andemos sempre alinhados com a vontade de Deus. E a cobiça não faça ninho no nosso coração.